Não é novidade para ninguém que o PlayStation 1 tem uma estética impagável. Algo que nunca será replicado de forma não proposital. E bem, esses tempos eu estava jogando PlayStation 1 e percebi essa estética de uma maneira diferente. Uma maneira relaxante, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Como se alguma coisa faltasse. Estivesse estranhamente fora da realidade. Para a época, até poderia ser algo normal, mas hoje em dia, visto os diversos jogos cheios de cores, de luzes, de mecânicas, funcionalidades e afins, o PlayStation 1 com o tempo ganhou uma estética sombria, algo que com o tempo, você começa a sentir um pequeno medo, mas não um medo de fechar o console e parar de jogar. Um medo que lhe atrai a continuar jogando. E essa é a minha experiência pessoal com o PlayStation 1. Eu sou o Dendio Lendário e você está no meu vídeo. Muito prazer. Sem mais delongas e enrolações, vamos começar o vídeo. Resident Evil, de 96. Creio que é um dos melhores exemplos de como fazer um jogo de terror. Pois por algum motivo parecia que a Capcom já sabia das limitações do PS1 e sabia usar de forma excepcional todas elas a seu favor. Desde imagens estáticas simulando profundidade, até mesmo aos personagens e modelos 3D, que eram mais poligonais, entretanto havia detalhes nele. E para aquela época todo esse nível de detalhes e esse ritmo lento que o jogo se desenrola já dava medo. E eu afirmo que hoje em dia isso só se intensifica. Parece que o tempo que o jogo se desenrola, junto com as trilhas sonoras, os detalhes, o jogo de câmera estático, cada momento desse jogo parece que ele foi precisamente feito para você ter uma única sensação, mas uma sensação que claramente está ligado a sentir medo, sentir apreensão, tensão. Isso tudo só complementa um jogo quase que perfeito de terror. Olhe só essa cena. Você olha para aquele corredor à frente, você claramente sente um medo, mas você sabe que deve explorar aquele lugar. E você sente vontade de explorar aquilo, mesmo que alguma coisa dentro de você fale que não é para ir para lá. Eu admito que não zerei Resident Evil 1 ainda, mas estou pronto para zerá-lo. E admito que esse jogo cumpre mais do que perfeitamente o seu papel e a sua proposta. E isso só se intensifica, como eu já disse, para os dias de hoje, a qual os jogos de PS1 causam uma estranheza em comparação aos jogos de hoje em dia. Até Crash Bandicoot, um jogo que não era voltado para o terror e muito menos tinha elementos de terror, você consegue sentir essa sensação que o Resident Evil também passa. As sombras mais mortas, as cores mais cinzas, só reforçam esse meu constante ponto. É como se o PS1 fosse uma experiência definitiva de um liminal space. E por que eu falo isso? Pois apesar dos vários detalhes que Crash Bandicoot acaba passando ao jogador no decorrer do cenário, se percebe que é um constante cenário de transição, um cenário transitório, a qual você só vai passar ali uma ou duas vezes caso você morra e não vai mais ver aquilo ali. Esse cenário, apesar de tantos detalhes, passa uma sensação de um cenário liminar, um cenário rico e ao mesmo tempo morto, como se tivesse faltando sempre alguma coisa ali. No fim, o PS1 não deixa de ser incrível por causa disso. Na verdade, ele se torna um tanto enigmático, intrigante de poder explorar.
ver cada jogo que esse hardware antigo consegue suportar e ver as suas limitações sendo burladas de uma maneira criativa e inovadora até para os dias de hoje. Eu poderia ter citado inúmeras outras coisas, como personagens que não propositalmente entram no Vale da Estranheza por conta das limitações e outros tópicos, mas eu creio que o vídeo se estenderia demais. Mas bem, veja essas imagens aqui, todas bem distintas, mas algo que elas têm em comum, além da própria estética do PS1, é como se elas fossem um teatro sem plateia, sem atores, como se realmente tivesse faltando vida ali, mas não é como se você quisesse que ele tivesse vida, pois no PS1 você é a plateia e você é o ator. É uma grande peça abandonada.